Como a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Agora, vamos analisar a figura do enunciado. A figura do enunciado é um trapézio. Primeira coisa importante sobre os trapézios. No trapézio, o lado de cima é sempre paralelo ao lado de baixo. Olha só, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Agora, a figura divide o trapézio em 5 triângulos. Vamos analisar a altura de cada um dos 5 triângulos. Olha só, vamos pegar esse primeiro triângulo aqui do canto. A altura dele é essa aqui, que é justamente a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Vamos ver o segundo triângulo, esse aqui. A altura dele é a mesma coisa, é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. E assim a gente continua. Olha só, o terceiro triângulo. A altura dele é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. O quarto triângulo, mesma coisa. A altura é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. E o quinto triângulo. A altura é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Todos os triângulos têm a mesma altura, que é justamente a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Então, os 5 triângulos têm a mesma altura, que vamos chamar de H. E o enunciado também quer mais uma coisa. O enunciado quer que as áreas de cada um desses 5 triângulos sejam iguais. Então, se os 5 triângulos têm a mesma altura e o enunciado quer que as áreas sejam iguais, o que a gente pode falar sobre a base de cada um desses 5 triângulos? Então é a sua vez de pensar sobre isso. É a sua vez de pensar o que a gente pode falar sobre a base de cada um desses 5 triângulos, usando essa fórmula aqui. Então vamos embora, sua vez.